Olá, gente, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo aqui para explicar a função do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público e dar uma notícia muito legal aí, que é a aprovação das contas do ex-prefeito Luiz Marinho no exercício 2015 e 2016. Ah, mas por que eu estou misturando tudo isso? Por quê? Por conta de uma pessoa, que é a Dirlene Ferreira, do bairro Jordanópolis, que me fez um questionamento na semana passada, porque para ela chegou uma informação que eu considero desonesta, totalmente desinformativa, na verdade, um boato, e que só com explicação, né, com conhecimento, a gente pode desvendar aí e trazer luz para a questão. Eu espero conseguir isso. A primeira parte que eu queria dizer é que o ex-prefeito Luiz Marinho teve então as contas aprovadas, né, pelo Tribunal de Contas do Estado durante os 8 anos dele de exercício como prefeito. Faltava apenas um referendamento a essa aprovação pela Câmara dos Vereadores. E o que acontece é que a Câmara dos Vereadores estava fazendo de fato o corpo mole e uma série de vereadores ligados ao atual prefeito Orlando Morando estava querendo rejeitar as contas do Luiz Marinho utilizando um parecer do Ministério Público que puxou, indicava investigações a serem feitas em relação a obras realizadas durante a gestão do Luiz Marinho. Vamos explicar tudo isso na maior tranquilidade possível. Por quê? Porque quem está aqui do lado da verdade, quem tem clareza do que tem para falar, não tem por que fugir dos questionamentos. Então, agora, e mesmo agora, é mais interessante, porque já está aprovado, inclusive, pela Câmara dos Vereadores, as contas do ex-prefeito Luiz Marinho no período 2015 e 2016. Mas vamos entender. Primeiro, é incorreto dar equivalência ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público, porque são órgãos totalmente diferentes. Eu vou explicar a função do Tribunal de Contas do Estado. Primeiro, o Tribunal de Contas do Estado é formado por 7 conselheiros. Para ser um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, você tem que ter pelo menos 10 anos de experiência em uma das seguintes áreas: área jurídica, contábil, econômica, administração pública. Essa escolha é feita sendo 4 membros escolhidos pela Assembleia Legislativa, 1 diretamente pelo governador e 2 pelo governador, sendo esses membros tendo de ter necessariamente experiência como sendo um funcionário de carreira, de auditor de contas ou um procurador do Ministério Público, né, junto ao tribunal. Essa é a característica desses sujeitos. Então, eles têm competência para fazer o julgamento das contas do Estado e dos municípios do Estado. E, no caso do prefeito Luiz Marinho, do ex-prefeito Luiz Marinho, esse Tribunal de Contas aprovou os 8 anos de exercício do Luiz Marinho. E o que é mais interessante a gente observar? Por quê? Porque o Tribunal de Contas foi criado para fiscalizar o uso do dinheiro público. Então ele controla o bom uso do dinheiro público. E ele pode, inclusive, suspender uma licitação ou paralisar obras. Quem lembra do governo Luiz Marinho sabe que nós passamos por um período muito rico na cidade, de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social, de desenvolvimento cultural, educacional, de mobilidade urbana. Por que eu estou falando isso? Quando eu falo em saúde, é impossível a gente esquecer o Hospital de Clínicas que foi feito em São Bernardo no governo Luiz Marinho. Não dá para esquecer da padronização das UBS, que foram todas reformadas no governo Luiz Marinho. Das UPAs, as 9 UPAs que foram criadas, a descentralização do SAMU. O projeto, o início da construção do Pronto-Socorro Central, né? São inúmeras as policlínicas que foram construídas na cidade. Olha quantas obras foram realizadas, isso no governo Luiz Marinho, na área da saúde. Se a gente vai para a educação, é impossível não lembrar dos CEUs, dos Centros Educacionais Unificados, que foram criados, inclusive com um teatro dentro desses CEUs. A gente tem que lembrar também
do Centro de Audiovisual, do Centro Livre de Artes Cênicas, enfim, de uma série de equipamentos aí para a cultura e para a educação que foram criadas durante o governo Luiz Marinho, inclusive o passe livre estudantil. É bom a gente lembrar, e quem me acompanha sabe do que eu estou falando. Na área do transporte, a gente teve a implantação do Legal, a gente teve a criação dos corredores de ônibus, o início da construção dos corredores de ônibus, porque era um prefeito pensando São Bernardo Grande, né? A gente teve vários bairros passaram a ter acesso a partir da gestão Luiz Marinho, né? A gente tinha problemas de acesso ao Gonde Park, ao Seleta, enfim, inúmeros bairros. Não dá nem para começar a numerar, que senão vai ficar muito longo. Mas você vai lembrar aí quantas canalização de córregos, quando a gente fala de saneamento básico, o projeto Drenar se iniciou, a construção de piscinões foram feitos durante o governo Luiz Marinho, a revitalização de vários parques, a construção de novos parques, né, das praças, a Giovanni Breda, todo mundo vai lembrar de um monte de coisas que foram feitas. Então é obra pra caramba, é muita obra realizada, né? Na área da habitação, Jardim Três Marias, o oleoduto, quem tá ali no Jardim Silvina e vê, né, na Padre Léo Comissário, todos aqueles prédios novos, as novas habitações. É muita obra quando a gente lembra do governo Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo. E ele passou os 8 anos dele como prefeito tendo as suas obras aprovadas, né? Poderiam ter sido paralisadas, poderiam ter sido suspensas, mas não. Todas elas caminharam durante o governo Luiz Marinho pelo Tribunal de Contas, que foi criado para fiscalizar o uso do dinheiro público. E eu já falei aqui como é que funciona e quais são as atribuições de um dos conselheiros do Tribunal de Contas, dos conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado. Então, o que acontece? De um outro lado, a gente tinha objeções do Ministério Público. Gente, o Ministério Público não pertence a nenhum dos poderes. Não pertence ao poder executivo, nem ao legislativo, nem ao judiciário. Mas é igualmente um órgão muito importante, porque ele tem como atribuições defender os direitos sociais, individuais, indisponíveis. O direito à vida, à dignidade, à liberdade, né? Perante ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, aos tribunais regionais federais, aos juízes federais e eleitorais. Também cabe ao Ministério Público fiscalizar o cumprimento das leis editadas no país e decorrente de tratados internacionais assinados pelo Brasil. O Ministério Público não pertence a nenhum dos poderes, como eu coloquei aqui, e cada um dos membros do Ministério Público é livre para atuar segundo as suas convicções e consciências, baseados na lei. Isso é muito importante. E o objetivo do Ministério Público é, primeiro, defender o cidadão contra eventuais abusos e omissões do poder público. E segundo, defender o patrimônio público contra ataques de particulares de má fé. Essa é a função de um promotor público, do Ministério Público, de um membro do Ministério Público, que fez questionamentos não às contas do Luiz Marinho, mas em relação a obras. E aí, quando ele levanta isso, isso corre na justiça e tem de provar, vai para jogo, né? Vai para jogo e conforme o processo for desenvolvido, vamos ter uma decisão aí pró, contra. Mas o mais interessante é a gente buscar aqui. Não são equivalentes os órgãos, eles são diferentes. Existe um órgão técnico especializado que tem, durante o desenvolvimento das obras, a prerrogativa de poder paralisar ou suspender uma licitação ou o desenvolvimento de uma obra, e não fez isso durante os 8 anos de governo do ex-prefeito Luiz Marinho. E aí a gente vai lembrando que o Dallagnol é aquele sujeito que pertence ao Ministério Público, um órgão tão sério, tão importante, tão fundamental para o desenvolvimento da sociedade, mas que muitas vezes ele é politizado. Muitas vezes o sujeito que está lá,
que só precisa ter se formado em direito e ter as informações, né, a família necessária para poder ter acesso àquela estrutura, e muitas vezes pessoas que entram lá com muito sacrifício e conseguem acessar esse espaço. Mas infelizmente a gente está vivendo um momento, e as próprias revelações novas da Lava Jato vêm mostrando isso pra gente, um momento em que esses órgãos vêm sendo totalmente politizados, né? Politizados não é nem a questão, que se fosse politizado seriam bons órgãos, né? Porque trataria do interesse público, mas eles estão sendo utilizados para politicagem, né? De forma eleitoreira, de forma ideológica, o que está sendo muito ruim para nós. E o caso da Lava Jato, o conluio do Sérgio Moro com Dallagnol, mostra o risco que tem para a democracia brasileira quando esses sujeitos entram em conchavo, né, para destruir a democracia. Voltando para o caso de São Bernardo, é bom a gente lembrar então que este órgão mais competente, que é responsável por avaliar as contas do prefeito, aprovou os 8 anos de conta do prefeito Luiz Marinho. Ao mesmo tempo em que neste ano a gente viu o mesmo TCE puxando a orelha do Orlando Morando e mostrando para ele que ele está correndo o risco de ser questionado, de ser responsabilizado pela forma como vem gerindo a cidade, né? Não é a realidade para o Orlando Morando, né? E aí, a gente precisa entender uma coisa. Quanto custa uma sessão na Câmara dos Vereadores? Porque a gente passou inúmeras semanas com as sessões paralisadas. Elas deixaram de ser tratadas lá na Câmara dos Vereadores, o que foi um absurdo gigantesco isso ter acontecido. Eles travaram as pautas, esses vereadores a serviço do Orlando Morando travou as votações da Câmara. E aí eu pergunto para você, que é um auxiliar de educação e que está lutando pelas 30 horas semanais, é justo com você? Todos os vereadores recebendo dinheiro, recebendo para trabalhar e não trabalhando, travando a pauta até o limite para não aprovar. Felizmente agora estão aprovadas as contas do Marinho e a pauta corre, mas foi um prejuízo para a cidade durante todos esses tempos. As mães de crianças com deficiência, que recebeu esse projeto Mães Especiais, que é um desrespeito, eu entro em contato, tenho conversado com as mães organizadas também, que estão contra esse projeto, porque sabem que elas não são mães especiais, elas são mães batalhadoras, lutadoras, e que precisam ser respeitadas e precisam de ter não de uma bolsa para ficar na sala de aula junto com os filhos delas. Elas precisam que tenham profissionais muito bem formados dentro das salas de aula e mais profissionais nas salas de aula, inclusive, olha como se relaciona bem, né? A questão das 30 horas para os auxiliares da educação e as mães de crianças com deficiência, que precisam, na verdade, de gente especializada e de gente capacitada para fazer essa inclusão dos filhos delas nas salas de aula com competência, com respeito que merece, e não fazer esse tipo de politicagem mais baixa, de uma bolsa para mães como se elas não fossem profissionais, como se elas não tivessem também que tocar as suas vidas, e elas irem para a sala de aula não tendo uma formação em pedagogia, não tendo uma preparação nessas áreas, que dê essa bolsa aí para que elas usem em outras áreas, né? Que dê para as mães de fato que elas possam estudar outros cursos profissionalizantes para a vida delas, mas não esse tipo de projeto que é um desrespeito às mães de criança com deficiência, né? A regularização de moradias, tem tanta coisa paralisada na Câmara que ficou paralisada até hoje, quando os caras faziam esse corpo mole. Então, galera, você está aqui entendido a função do Tribunal de Contas do Estado, a função do Ministério Público, a nossa alegria aqui em ver as contas do prefeito Luiz Marinho aprovadas. Já haviam sido aprovadas pelo órgão técnico competente e agora aprovadas também pela Câmara dos Vereadores. Mas o repúdio que eu faço também a esses vereadores que insistiram em votar contra, seguindo um parecer contrário. Seria o primeiro caso do Brasil de vereadores seguindo um parecer contrário ao do Tribunal de Contas do Estado, que é o mais competente para esse tipo de avaliação, né? E mostrando o quanto essa cidade aí, infelizmente, está sendo maltratada por esses sujeitos aí,
pela gestão do Orlando Morando, que é a pior gestão da história da cidade, mas vamos ficar atento, vamos levar para frente essa ideia, vamos entender como funciona cada um desses poderes, para a gente poder sempre julgar melhor e direito. Meu abraço aí a Dilene Ferreira, do Jordanópolis, tamo junto aí, fica aí mais esse aprendizado, é nóis.